Ao lado do juiz da propaganda eleitoral do TRE de Mato Grosso, Paulo Sodré. Lembrando que você pode colaborar e deve colaborar com esse bate-papo enviando seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida ao nosso convidado por meio do endereço tv.rdnews.com.br. Enquanto eu aguardo a sua participação, a gente vai conversando com o juiz. Bom dia, juiz. Obrigada pela presença aqui no RDTV. Eu que agradeço o convite. Estamos à disposição para poder fomentar o debate sobre a propaganda eleitoral para que o cidadão tenha mais e melhores condições de poder colocar o seu voto na urna de maneira consciente. Doutor, vamos falar então primeiro sobre a estrutura do Tribunal Regional Eleitoral para garantir a fiscalização da propaganda correta dos nossos candidatos. Como que está disponibilizada essa estrutura? Nós temos hoje no estado de Mato Grosso 66 zonas eleitorais. Em cada zona eleitoral tem um juiz com competência, com poder de polícia. Além disso, nós temos 3 juízes eleitorais na capital, do qual eu sou um, a doutora Ana Cristina e o doutor Pampado, que são responsáveis para julgar as questões eleitorais. Então, qualquer irregularidade que eventualmente apareça, que chegue ao nosso conhecimento, seja pelos partidos, seja pelos candidatos, seja pelo cidadão, nós julgamos. E aí nós temos um instrumento fantástico nessas eleições, que é o Pardal. Qualquer cidadão que esteja andando pela cidade ou pelo interior do estado e com o smartphone, ele vê qualquer irregularidade, ele pode simplesmente filmar, gravar e encaminhar para o site do TRE e pelo Pardal, e automaticamente nós temos conhecimento. E tem um aspecto fantástico nesse Pardal. Toda vez que chega ao nosso conhecimento essa informação, é gerado um protocolo. E nós decidimos se essa propaganda é irregular ou não, e o cidadão que fez a representação pode acompanhar por esse protocolo. Então, além de ele participar, ele tem o retorno e a satisfação de saber que se aquela propaganda é irregular ou não. Há um acompanhamento do processo. É possível isso. Além do Pardal, que é o aplicativo de celular, quais são os outros instrumentos que o cidadão tem para fazer denúncias? Nós temos hoje, se você entrar no site do TRE, www.tre-mt-us.br, você tem o telefone da ouvidoria. Ligando à ouvidoria, reclama, é anotado, vai no local, investiga se é procedente para verificar a suposta irregularidade. Cerca de quantas denúncias já foram registradas até hoje no TRE? Nesse momento, é um momento ainda que não teve muitas denúncias, teve mais pelo Pardal. Por quê? Explica-se. O grosso dessas reclamações começam a ocorrer a partir do dia 19 de agosto, quando começa a propaganda eleitoral gratuita. Então, nós dizemos que nós estamos apenas aquecendo ainda o movimento. Já tem várias representações de irregularidade, mas mais ainda de partidos e de candidatos. Qual é o perfil das denúncias que já chegaram lá no TRE? De propaganda irregular em veículo, porque são 2 momentos. O primeiro momento, até o dia 5 de julho, era proibido toda e qualquer propaganda eleitoral. Para não ser configurada a propaganda extemporânea. Extemporânea, antecipada. A partir do 6 de julho, ela é permitida. Então, a partir de 6 de julho, você não verifica mais se ela é extemporânea, apenas se ela é irregular ou não. Então, o perfil mais desse acaba ficando mais aos partidos políticos, que entendem que uma determinada matéria veiculada no jornal, uma determinada pesquisa é irregular, houve ofensa a outro. Então, hoje, a maioria das reclamações que têm chegado depois do dia 6 de julho são oriundas dos próprios partidos e candidatos. Ainda a população não tem tido, mas eu diria que não é em grande proporção. Certamente ocorrerá mais. Além disso, além desses instrumentos, Pardal e ouvidoria, como que o TRE tem trabalhado para filtrar essas denúncias também, né, doutor? Porque às vezes, por causa da concorrência acirrada entre os adversários, a gente fala que procura-se muito pelo em ovo. Como que o TRE tem trabalhado para garantir isonomia no tratamento e uma certa qualificação nesse tratamento? Isso é importante. Primeiro que toda vez denúncia que chega, os nossos oficiais de justiça vão lá certificar se é procedente. Por exemplo, vou dar um exemplo, a propaganda ela não pode ter propaganda de outdoor, e placas pode ter, mas essas placas não podem ser acima de 4 metros. Então, se chega uma propaganda dizendo que uma denúncia que tem uma placa acima de 4 metros, antes de condenar o candidato, nós sempre lá medir e verificar se está acima de 4 metros. Então, há uma inspeção. E no interior, o próprio aparato da Polícia Militar, trabalhando em parceria com
com a Secretaria de Segurança Pública e com o Tribunal Regional Eleitoral, toda vez que chega uma denúncia por telefone, tudo, certifica-se primeiro a veracidade, a coerência disso para evitar o assoberbamento do serviço. E aí eu aproveito a deixa a tua pergunta para ponderar a questão da denúncia anônima, porque a tônica que a propaganda eleitoral ela é livre. Nós temos que possibilitar o máximo possível a propaganda para que o candidato possa expressar e levar ao cidadão o conhecimento da sua proposta. Porém, toda e qualquer propaganda, ela pode ter um efeito negativo, ela pode gerar um dano moral. Então, o candidato que fizer uma propaganda e que ofender alguém, ele será responsável por isso. Por isso, veda-se qualquer denúncia anônima. Uma denúncia anônima que possa gerar um mal a um candidato, uma denúncia mentirosa. E aí nós temos instrumentos. Na internet, por exemplo, de verificar se uma pessoa postou no Facebook, ou nas outras redes sociais, eu digo Facebook, que é o mais conhecido, tem como identificar o protocolo, o IP, e apurar a ação criminosa. Então, denúncia anônima, ela é vedada, em existindo essa denúncia anônima e sendo comprovado que ela é criminosa, nós temos como acionar a Polícia Federal para ir atrás de quem postou essa mensagem e ele responderá criminalmente por isso. Antes de chegarmos nas redes sociais, gostaria que o senhor falasse um pouquinho o que é permitido e o que é proibido na legislação eleitoral. Olha, na verdade, existem duas regras. Primeiro, é livre a expressão. Por que existem as regras da internet, das limitações? A ideia, na verdade, é controlar apenas o abuso do poder econômico e do poder político e garantir a paridade de votação, a paridade de condições para as eleições. Portanto, embora a propaganda seja livre, existem algumas restrições. A primeira restrição não pode ter propaganda em espaço público, um prédio da prefeitura, um prédio do Poder Judiciário. Nos estacionamentos dos órgãos. Nos estacionamentos, nada. Nós temos nas ruas, pode, nos postes, viadutos, não pode, ou seja, tudo aquilo que são os bens de uso comum. E mais ainda, a legislação eleitoral ampliou o conceito de bem de uso comum do Código Civil para shopping, lojas, cinemas, estádios ainda que particulares, clubes, templos, igrejas, não pode ter propaganda, porque é onde tem uma concentração de pessoas. Então, a propaganda, via de regra, ela é permitida no espaço público da rua, né? E no espaço particular, no muro, no terreno do cidadão, desde que não seja pago. Se eu posso votar no candidato AB, eu gosto dele, eu posso deixar pintar, eu posso colocar a placa lá, desde que não seja pago. Aproveitando a deixa dos espaços públicos, o Ângelo Oliveira pergunta por meio do chat, doutor, gostaria que o senhor falasse sobre a campanha extemporânea. Diz que vários políticos fazem uso do mandato e de cargos políticos para fazer campanha permanente. Quais ações que o TRE possui para coibir essa prática? Ângelo pergunta. Essa é uma discussão de âmbito nacional. Há até alguns ministros do TSE que entendem que deveria acabar com a restrição da propaganda antecipada extemporânea. Deveria se antecipar ao máximo possível para permitir a paridade de igualdade de condições entre aqueles que não exercem o mandato. Porque é muito difícil você, por exemplo, vou dar o exemplo do prefeito, não é candidato agora, fique muito tranquilo. É muito difícil você coibir o prefeito de dar uma entrevista, o prefeito de falar sobre um projeto dele, e ali nós sabemos que ele está fazendo uma propaganda positiva dele, né? Então isso não é proibido, isso é permitido. O que não pode, por exemplo, a um período específico das eleições, a inauguração de obras, né? O cunho eleitoral, fazer propaganda desse ou daquele candidato. Então, é uma matéria extremamente árida e que só pontualmente que se consegue. É uma preocupação. Talvez a melhor maneira de se evitar isso é antecipar cada vez mais o calendário eleitoral. Mas isso só parte, obviamente, do Poder Legislativo fazer essa reforma para o futuro. E no caso das discussões em plenário, que a gente vê muito, né, doutor? Tanto nas câmaras ou na Assembleia, o uso da tribuna para expor os seus feitos, mas também para pedir votos. Como fica nesse caso? Perfeitamente legítimo. Olha, não pode ter propaganda no espaço do Poder Executivo e Judiciário, mas há uma expressa ressalva na legislação que a mesa diretora da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional autoriza a propaganda no seu recinto. Se pode autorizar, e nós sabemos que o debate político é aquilo que
que os parlamentares têm de mais importante. Então ele tem essa liberdade de se expressar e falar. É claro que ali há paridade. Se eu sou do partido A e falo, o do partido B vai subir a tribuna e vai falar a mesma coisa. Então ali eles se equivalem, então isso nós não devemos nos preocupar. Tivemos mudanças na legislação eleitoral das últimas eleições para cá, ligadas à propaganda eleitoral? Teve, mas como foi há menos de um ano dessas eleições, feriu o princípio da anualidade, que, ou seja, a Constituição disse que só pode ter alteração no calendário, na propaganda, nas eleições. Toda e qualquer lei que altere as eleições só pode vigir depois de um ano antes das eleições. Né? Antes de um ano das eleições. E o que aconteceu? Houve mudanças, como por exemplo a proibição de usar cavalete, mas esses cavaletes não poderá ter essa restrição esse ano, porque só poderá ser válido para 2016, porque foi feita há menos de ano dessas eleições. Embora em Cuiabá, se eu não me engano, tem uma lei municipal que foi aprovada nesse sentido, de não colocar cavaletes nas rotatórias, nos bens públicos. É que na verdade é o seguinte, houve a legislação eleitoral, ela proíbe que você faça propaganda em tapumes, ou em árvores, ou em jardins. Então, há uma resolução do Tribunal Regional Eleitoral entendendo que nesses canteiros rotatórios que haja grama, aquilo ali é jardim e não pode. Agora, a legislação eleitoral, ela proíbe dentro do cânone. Agora, nada impede que o município edite suas leis. Agora, isso pode ser questionado pelos candidatos perante o Tribunal de Justiça Estadual, a legalidade ou não dessa lei. Mas a legislação eleitoral advinda do Congresso Nacional, regulamentado pelo TSE, permite sim a utilização de cavaletes, desde que sejam móveis e nas vias públicas e não atrapalhe o trânsito do cidadão e dos veículos. Antes da gente seguir, eu gostaria que o senhor me falasse um pouquinho das penalidades aplicadas aos candidatos caso sejam comprovadas as irregularidades ligadas à propaganda eleitoral. Perde-se mandato ou chega só a multa? Como que funciona? Há uma gradação, né? Você pode, quando é uma propaganda irregular que não tenha como se caracterizar como abuso do poder político e econômico, é apenas multa, né? E dependendo da propaganda, além da multa, também há o direito de resposta, se essa propaganda, além de irregular, fere um outro candidato. Não só outro candidato, mas como também fere uma pessoa que não seja candidato e fale mal dela, ela tem direito de resposta. Agora, se a propaganda, além de ser irregular, que se caracterizar como abuso do poder econômico ou abuso do poder político, pode sim, isso claro, devidamente comprovado, levar à cassação do mandato. O papel dos cabos eleitorais nessas eleições acaba sendo fundamental para os candidatos para disseminar os seus nomes para todo o eleitorado de Mato Grosso. Como o TRE tem fiscalizado para que não haja abuso nesse sentido? Essa é uma questão extremamente tormentosa. Eu comentava com os seus colegas jornalistas o seguinte, como a propaganda é livre, e o cabo eleitoral, ele é a extensão do partido, acaba trabalhando, recebendo por isso. É como o mercado, o hipermercado, que eventualmente, além de fazer propaganda no jornal, na imprensa, na internet, ele precisa panfletar na rua as promoções que todos nós recebemos nos semáforos e tudo. Então, isso não pode ser inibido. Existe um limite em que a justiça e a legislação eleitoral podem ir, porque tem que se possibilitar cada vez mais a propaganda. Agora, a questão é o controle, como distinguir cabo eleitoral de compra de voto. Essa é a questão tormentosa que só se resolve com a prova, com a denúncia. E aí o candidato tem que prestar conta, dizer quantos cabos eleitorais contratou, comprovar certinho tudo. Então isso é uma questão tormentosa que só se resolve analisando prova a prova. Agora, a fiscalização existe. Principalmente às vésperas das eleições, em que esse movimento se intensifica mais, nós contamos com o aparato da Polícia Militar, com a denúncia do cidadão, vai-se ao local, investiga se a pessoa está recebendo ou não, se ele é ou não é cabo eleitoral, ou se é apenas compra de voto. Então, volto a dizer, isso é uma questão de prova. E, fundamentalmente, isso é uma questão de consciência de cidadão. Não existe compra de voto se ninguém quiser vender um voto. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat. Gostaria de saber se o senhor acredita que um cidadão comum pode levar sua mensagem para a sociedade em um prazo de 4 meses, que é o período eleitoral, principalmente se considerarmos que políticos com cargos e mandatos fazem campanha e uso da máquina pública permanentemente falando sobre seus projetos. Como o TRE percebe esse cenário?
É uma questão que transborda ou transcende o próprio TRE. Isso é uma questão do país, porque isso é feito pela legislação, pelos congressistas, né? E a sociedade tem que estar sempre discutindo, tem que sempre discutir essa matéria. É sempre mais difícil, eu não digo nem um candidato comum, mesmo um empresário, mesmo um ex-político que já tenha feito, já tenha exercido o cargo, quando ele está fora do cargo, ele tem uma maior dificuldade. Mas isso é inerente ao próprio debate da política, sim. Mas se ele tem uma proposta, e vai depender também do tempo de televisão, do tempo de rádio. Mesmo que ele não exerça, se assim fosse, ninguém conseguiria vencer uma pessoa que está na reeleição, embora seja difícil em um cenário político, mas esse debate ele é possível, né? É possível? É possível. Agora, vai depender muito da performance do candidato, da proposta, do espaço que ele vai ter na televisão, e isso é regulamentado pelo próprio legislador. Chapas proporcionais acaba sendo um pouco mais difícil, porque são muitos candidatos para disputar um pequeno tempo de horário eleitoral, que cabe geralmente o nome e o número. Mas veja, exatamente, o parlamentar eleito, ele tem 4 anos para desempenhar o mandato dele. E nesses 4 anos, e a gente acompanha, seja o estadual ou federal, mas vamos ficar no estadual ou federal. Ele, além de ir para Brasília, ele vem aqui, vem para Cuiabá, vai para o interior, ele faz o corpo durante 4 anos. E ele precisa convencer o eleitor de que ele precisa ser votado novamente. Então ele está exercendo o mandato dele. Então não tem como você separar aí a água do óleo. É muito complicado, né? Isso precisa passar por um mecanismo, talvez a antecipação do calendário eleitoral, analisado e deferido pelo quem? Pelo Congresso Nacional. Isso é uma decisão política que cabe ao Congresso Nacional. A reforma política. Ao Tribunal Regional Eleitoral, porque nós não podemos substituir a vontade do legislador. Ao Tribunal Regional Eleitoral cabe apenas dar cumprimento à norma e fiscalizar eventuais infrações. William pergunta por meio do chat que antes das eleições, muitos candidatos adesivam os carros com os nomes. Isso pode? Pode. Antes do dia 5 até o dia 5 de julho é proibido. A partir do dia 6 de julho é permitido sim a propaganda em veículos. Só não pode envelopá-lo integralmente, mas a propaganda, o adesivo, não só o candidato, como o eleitor pode, desde que de expressões módicas do veículo. É permitido. É permitido nome X ou nome Y, não tem número ainda de candidatura, mas isso não configuraria numa propaganda extemporânea? Não, isso após a convenção, porque após a convenção, após registrado, após dia 6 de julho, é permitido a campanha... Antes disso não poderia? Não, antes não. Antes, em hipótese alguma. E aí chegou ao nosso conhecimento, sim. Todo ano chega. Às vezes o cara coloca lá... Só o nome. Antônio 2014. Já se sabe que é uma propaganda subliminar. Ainda mais se essa pessoa já foi candidata, já exerceu o cargo. Nesse caso, não pode. Antes do dia 5 de julho, até o dia 5 de julho, caracteriza-se como propaganda extemporânea. Uma vez passado o dia 6 de julho, é permitido. Às vezes nem colocam a data, né, doutor? Não, às vezes colocam só o nome. Coloca lá, já sabe. Nesse caso, teria que fazer uma denúncia. Denúncia ou chega ao conhecimento do Poder Judiciário, apura-se essa pessoa é responsabilizada. Doutor, falar um pouquinho sobre a propaganda de TV e rádio, começa agora no dia 19 de agosto e tende, como o senhor disse, a aquecer o cenário eleitoral. O que o TRE está prevendo para receber de denúncias, que é comum às outras eleições? Ainda hoje terá uma reunião no TRE, um polo aqui de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, está sendo feituado isso em todas as regiões, e uma das pautas é exatamente a questão das mídias que serão divulgadas, né? Na verdade, na propaganda eleitoral no rádio e na televisão, é mais fácil o controle, por quê? Porque nós temos 3 juízes eleitorais aqui em Cuiabá. Uma vez chegado, qualquer irregularidade que acontece, foi veiculado meio-dia, 14 horas, tem alguma irregularidade, 15 horas, um partido, um candidato já denunciou. O que nos cabe aí é julgar com rapidez, né, com celeridade, para que se tiver alguma irregularidade seja excluída imediatamente da propaganda eleitoral. Ângelo Oliveira se manifesta pelo chat, ainda fala sobre os cabos eleitorais. Ele gostaria que o senhor mandasse uma mensagem à sociedade para quem trabalha na campanha. Como pode ser feito o pagamento, como as pessoas podem fiscalizar se esse pagamento é feito de forma nominal, se o cheque nominal, se é feito em dinheiro, como que funciona isso para fiscalização no TRE? Na verdade, o cidadão que trabalha tem que receber, né? O partido é que tem que ter todo o controle,
Porque quando tiver a prestação de conta perante o TRE, se essas contas estiverem em desacordo com a legislação, que exige a organização, o pagamento específico, ele poderá ter a sua prestação de conta impugnada. Então, o próprio partido tem essa responsabilidade. O que o cidadão que vai trabalhar, ele tem que saber se eventualmente ele está trabalhando com um cabo eleitoral ou se ele está vendendo o voto dele. Essa consciência ele tem que ter. Ou se isso está sendo usado para caixa 2, né? Isso aí caso a caso tem que ser analisado. E aí a parte da contabilidade também ajuda bastante. Ajuda. E aí os partidos, os candidatos, é que tem que tomar todas as precauções necessárias para evitar que todo um trabalho eventualmente bem sucedido vá por água abaixo, por ter sido reprovado de suas contas, ou por ter sido, às vezes, acusado de caixa 2 ou abuso do poder econômico. O senhor citou agora há pouco a questão da reforma na legislação. O que vai valer, na verdade, para as próximas eleições que não vai valer para agora? Talvez a novidade mais contundente seria a restrição da utilização dos cavaletes. Mas, se você me permite, como nós estamos numa eleição agora, seria confundir a cabeça do eleitor daqui que vai ser daqui a 2 anos. Então, se você me permite, seria melhor nós nos concentrar naquilo que é válido agora, para que o eleitor seja melhor informado. Até porque essa reforma que foi para 2016, ela pode ser aprimorada pelo próprio Congresso e pode ter lá. Então, nós traremos informações demais para o eleitor que nada servirem. Mas há um instrumento agora, novo, na propaganda eleitoral, que são os aplicativos de celular e as redes sociais. Como o Tribunal Regional Eleitoral vai trabalhar para fiscalizar essas novas mídias, especialmente os aplicativos? Nós estamos a internet, por exemplo, nas eleições nos Estados Unidos, nós temos conhecimento que foi decisivo, né? E aqui no Brasil certamente o será, talvez não nessa eleição, mas talvez numa próxima eleição. E aí não há como você controlar toda a internet, né? Na verdade, a internet, a liberdade de expressão era muito maior, é muito mais fluida, né? E existe algum mecanismo em relação, quando a propaganda é irregular e parte de um computador, a postagem, a publicação, que é o IP, que é o protocolo da internet, qualquer irregularidade, qualquer propaganda anônima, nós temos condições de chegar, porque acionamos o provedor, e aí encaminhando para a Polícia Federal identifica. Vou dar um exemplo. Identificar a origem. Vou dar um exemplo que ocorreu na eleição do ano passado. De 2012. De 2012, bem corrigido, 2012. A eleição passada de 2012. Um cidadão de Goiânia postou no Facebook uma informação que denigria a imagem de um determinado candidato. Veio ao conhecimento do TRE, o TRE acionou a Polícia Federal, identificou-se de onde tinha saído, da casa que tinha saído, e essa pessoa responde ao processo criminal. Então, nós temos um mecanismo. Agora, nós temos também... Os vídeos apócrifos e os memes. Os vídeos apócrifos, quando eles estão na página, no site, é mais fácil de você identificar de onde postou. Talvez a maior dificuldade que nós tenhamos seja no WhatsApp, por exemplo. Porque se você não consegue identificar a origem, você não consegue identificar o responsável. Mas uma vez, agora existe um problema. Se eu recebo um WhatsApp, eu recebi de alguém, eu posso responsabilizar quem me encaminhou, porque ele que passou para mim. Então essa pessoa pode ser identificada, ainda que eu não identifique quem passou para ele. Porque se ele passou para mim, ele está divulgando, digamos que ele esteja divulgando uma mensagem que denigra o meu candidato. Se eu recebi e ele passou para mim, ele é responsável por isso. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. Ainda que ela não tenha produzido, ela também não pode propagar algo que ela saiba antecipadamente que denigra a imagem de um candidato ou que é uma informação falsa. De qualquer forma, tanto os vídeos quanto os memes, eles passam por um processo de edição. Logo, teria origem em algum computador ou em algum notebook, enfim. Como que o TRE pode trabalhar nesse sentido de receber uma denúncia, fazer uma busca e apreensão, por exemplo, em diretórios e sedes? Mas para isso, veja assim, você não pode matar o mensageiro em função da mensagem que você recebe errada. Nós temos que ter muita cautela. Então, toda vez que você recebe uma denúncia, você tem que fazer uma constatação. A não ser que essa denúncia traga elementos contundentes, por exemplo, de que aquela mensagem sai, por exemplo, do diretório de um partido. Se você tem todos esses elementos, é fácil. Agora, quando você não consegue identificar que saiu de um partido, não adianta fazer busca e apreensão, porque você sabe que não vai encontrar e você vai causar muito mais polêmica. Então, o Poder Judiciário tem que ser, na medida do possível, interferir o menos possível no resultado das eleições. Então, uma busca e apreensão, ela só pode ser decretada quando você tem elementos plausíveis que naquele local, ainda mais se é na sede de um partido político, na casa de um candidato, e que há irregularidade comprovada, né? Como já aconteceu já nessas eleições. Exatamente. Então, você pode mandar buscar, por exemplo,
Se você verifica candidato distribuindo panfletos que denigra a imagem de outro candidato, você está autorizado a entender que na sede do partido dele tem essa imagem. Então você está autorizado a expedir mandado de busca e apreensão. Agora, quando você tem um meme ou um vídeo, de onde é que saiu? Eu tenho que ter elementos mínimos necessários. Até mesmo, vamos supor, embora seja em certa, não diria decadência, diminuindo, uma lan house. Uma lan house tem 20 máquinas. Descobre que saiu de uma máquina. Eu vou mandar busca e apreensão em todas as máquinas e vou fazer com que o proprietário tenha prejuízo econômico. Eu tenho que pensar direito. Né? Se eu identificar qual foi o IP, eu vou lá, identifico qual é esse IP e busco essa máquina só. Porque pode ter simplesmente um cidadão pago que foi lá e fez isso. Eu não posso prejudicar a atividade empresarial. Eu tenho que ter muito bom senso na hora de decidir. É o princípio da razoabilidade, da né, proporcionalidade. Ângelo Oliveira pergunta se receberem dinheiro, no caso dos cabos eleitorais, não seria indícios de Caixa 2. Receber o pagamento? Isso. Não necessariamente, não necessariamente. O ideal é que o candidato comprove tudo, que o candidato, o ideal é que seja tudo nominal, que seja com cheque, tudo. É possível que o candidato responda por isso, ele vai ter que provar que não é. É tudo questão de prova. Não dá para fazer um juízo abstrato sem conhecer os autos, sem conhecer as provas. Eu não posso fazer aqui extensão de pensamento sem conhecer o processo, sob pena de induzir e fazer um pré-julgamento do candidato. Ângelo, de fato, está preocupado com o uso do Caixa 2 nessas campanhas. Ele sugere, inclusive, que o TRE faça uma campanha para que os cabos eleitorais recebam em cheque nominal e não em dinheiro para evitar o Caixa 2. Como o senhor receberia essa proposta? É uma proposta que tem que... Mas veja, eu não posso obrigar o candidato a fazer nada daquilo que a legislação não obriga a fazer. Né? E a partir do momento que o cabo eleitoral nada mais é do que um empregado... Um prestador de serviço, um empregado está vinculado ali. E há um contrato entre eles. Né? Se o cabo eleitoral não quiser trabalhar dessa forma, ele não trabalha, mas nós não temos como interferir, a não ser que o candidato eventualmente não siga a regra da legislação. Para encerrar nosso bate-papo, doutor, os candidatos que tiveram os registros de candidatura indeferidos. Tivemos um caso recente, ontem, o candidato ao governo José Riva teve o registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral, no entanto, ele falou que vai continuar a campanha dele nas ruas. Como que o TRE vai agir nesse caso? É possível, sim, a legislação expressamente admite que o candidato sub júdice continue a fazer não só a propaganda, como também tem direito ao horário eleitoral gratuito. Até que o Poder Judiciário, seja o TRE, ou o TSE, ou o STF, dê a última palavra, ou transite em julgado aqui, não cabe mais recurso no TRE ou no TSE, o candidato tem o direito de se manifestar e de fazer propaganda. Vou dar um exemplo fora do estado de Mato Grosso, para descontextualizar a discussão, que ocorreu nas eleições para o Senado no estado da Alagoas. O primeiro candidato, que eu não me lembro agora o nome, ele ficou em primeiro lugar e o Collor de Mello ficou em segundo. Só que a candidatura dele estava sub júdice. No final, o que aconteceu? Foi impugnado e o Collor acabou sendo eleito. Então, o candidato que está sob júdice corre esse risco. Mas também pode ser, qualquer que seja o candidato, abstraindo do exemplo que você deu, qualquer que seja o candidato, ele pode ter sua candidatura indeferida no TRE e pode ser mantida pelo TSE. Então, por isso é que enquanto não transitar em julgado... Em todas as instâncias? Em todas as instâncias, ou, digamos que no TSE ele tenha sido decidido, não cabe mais recurso, transitou em julgado, e se for, aí ele tem o direito de permanecer candidato. Então, qualquer candidato tem a candidatura indeferida e ele recorrer no tempo legal, ele tem o direito, de acordo com a legislação, de permanecer fazendo a propaganda, inclusive participar do programa eleitoral gratuito. Então, até o último recurso se esgotar, ele pode continuar fazendo propaganda? Pode continuar. Há previsão legal nesse sentido. Para prestigiar mais um internauta, Rafael pergunta como funcionam as fiscalizações da propaganda eleitoral em igrejas. Segundo ele, muitos líderes religiosos utilizam o horário dos cultos e missas para fazer propaganda. Essa questão, quem tem que trazer o conhecimento do Poder Judiciário é exatamente o crente, o católico que participa, que vai ao culto, que vai à igreja. E hoje é um mecanismo fantástico, que é o pardal, né? A multimídia. Eu com meu smartphone, eu posso muito bem, se eu me incomodo
com aquela situação, eu posso muito gravar ou filmar e encaminhar para o Tribunal Regional Eleitoral. Ou então, fundamentar, dizer que em tais dias, em tais horas, o padre ou o pastor, ou quem quer que seja, está fazendo. Então, tudo isso significa o seguinte: se chega ao conhecimento do Poder Judiciário, nós agimos. Se não chega ao conhecimento, nós não temos como agir. Depende sempre do cidadão, que é o parceiro maior do Tribunal Regional Eleitoral. Já que o Judiciário precisa ser provocado para tomar uma atitude, é constitucional isso, né, doutor? Mas só para esclarecer para o Rafael, é proibido em É proibido. Por quê? É proibido a propaganda aonde? Em templos, em cinemas, em shopping. A propaganda, ela tanto pode ser a visual, quanto a propaganda, essa talvez seja a maior, né, em que você faça propaganda expressa para um candidato. Eu sugiro, então, que o Rafael, assim como os demais internautas, baixem o aplicativo para estar sempre à mão essa arma, essa ferramenta. E nesse caso, mesmo que o candidato não saiba, que é possível, que às vezes o pastor, o padre gosta do candidato, ele faça propaganda porque ele quer mesmo. O candidato pode até não ser punido, mas quem fizer propaganda irregular será punido. Tá certo, doutor. A gente agradece a sua participação aqui na RDTV. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição para esclarecer cada vez mais a população.